Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E hoje o tema da nossa palestra vai ser o poder oculto dos talismãs e sobre toda essa ideia de amuletos da sorte, amuletos de proteção e esses temas relacionados a tudo que a gente aprendeu e começou a estudar na nossa palestra anterior, que foi a palestra sobre as maldições, essa ideia de maldição de família, etc, etc, que é o que eu vou trabalhar também aqui hoje, se der tempo para a gente continuar a entender essa questão aqui, ó, bênçãos e maldições, para que a gente saiba como é que a gente pode se libertar dessas energias atrasadas, dessas energias densas que podem estar nos rondando as nossas ligações familiares, devido a pessoas que têm ódio da gente e tudo mais, para a gente aprender a fazer essa defesa. Para começar aqui, terminando o que faltou na palestra anterior, quando ele encerrou a palestra, fizeram duas perguntas que eu achei muito interessante para a gente terminar de explicar. A primeira pergunta foi em relação a se existe essa ideia de pacto de sangue, porque o tema da palestra anterior foram pactos, maldições e se existia essas histórias. Primeiro explicar que o sangue ele sempre foi visto como um fluido vital muito importante. Afinal, é no sangue que a gente carrega todas as vitaminas, todos os sais minerais, todas as células, todas as coisas importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, o sangue ele sempre foi visto como, de certa forma, uma manifestação do nosso fluido vital. Então, sim, desde a antiguidade era muito comum o uso do sangue em rituais, também com essa ideia de fazer algum tipo de conexão. Era muito comum, por exemplo, as pessoas cortarem a mão, uma cortar a mão com a outra, apertarem a mão uma com a outra e falar: está selado o nosso pacto, dando a ideia de que o sangue dos dois ali estavam unidos a partir daquele instante e que tecnicamente, originalmente, a ideia era de que se um dos dois que fez o pacto de sangue quebrasse esse tal pacto, ele iria morrer, enquanto o que continuou no pacto iria receber, diríamos assim, as energias e a força e a vitalidade para se manter vivo e forte para realizar aquilo que o pacto de sangue foi unido. Então era algo muito sério fazer um pacto de sangue. Geralmente chefes tribais, chefes que tinham muito poder faziam na união das tribos, meio que dizendo, olha, se eu descumprir com o meu pacto, eu espero que o meu sangue, toda a minha tribo, todos os meus descendentes falhem e caiam comigo por não ter cumprido a minha palavra. Porque naquela época tinha assim, uma ideia muito forte disso. Então, sim, tecnicamente na antiguidade existia essa ideia de pacto de sangue e tecnicamente sim, é uma união energética muito poderosa que era ensinada, falada antigamente. Só que obviamente não é para assim, ninguém sair fazendo esse tipo de coisa, porque não tem muito sentido prático e também porque é algo muito mais sério do que as pessoas têm noção. Por exemplo, eu dei de explicação também aquela ideia de jurar de mindinho. Lembra que tem muita criança que brinca nisso? Ah, eu juro de mindinho com você que a gente vai fazer isso, etc, etc. Na antiguidade, se você jurasse algo de mindinho e não cumprisse, simplesmente o seu dedo mindinho era arrancado como prova de que você tinha falhado na situação, para que assim todo mundo que visse a sua mão e notasse que seu dedo mindinho tinha sido arrancado, não confiasse em sua palavra para nada, porque você era uma pessoa desonrosa. Então, sim, existia também esse costume dos pactos associados ao mindinho. E também teve uma moça que fez a seguinte pergunta: Francisco, em relação aos pactos e maldições de família, por exemplo, em cidades do interior é muito comum ouvir falar que um avô, um tio, um tataravô doou o filho para magia negra, doou um bebê para magia negra em troca de poder, blá 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 blá. E aí me perguntaram se isso era real. A mulher até usou de exemplo, brincando, se eu fizesse um pacto dando a alma do meu marido, o que é que ia acontecer? E aí, obviamente, eu brinquei com ela, com a situação, tadinho do marido, e expliquei que, na verdade, quando uma pessoa faz um pacto com um sacrifício de alguém, de uma criança, de um bebê, ou de uma. Enfim,
na verdade ele não está fazendo pacto nenhum com uma pessoa. Não seria o marido dela que seria entregue, não seria a alma dele que seria entregue, nem a do bebê. Mas na verdade o pacto era com a própria alma da pessoa, porque ela na verdade estava sendo enganada. Não tem como você dar a alma de alguém, entre aspas, a não ser a sua. E não existe isso meio que de dar a alma. Na verdade, o que acontece é que o espírito se aproveita de sua credulidade, da crença que você tem, e ele te entrega algo, ele te ajuda em relação a algo, mas no final ele acaba, na verdade, sugando a sua energia enquanto você acredita que ele está te ajudando, e no final, quando você desencarna, ele acaba meio que escravizando você espiritualmente como um obsessor, tipo, te ordenando e fazendo e te obrigando a fazer tudo o que ele quer. Então, primeiro de tudo, se ela, entre aspas, desse a alma do marido dela, na verdade o pacto que ela estaria selando era com a alma dela. E não teria algo de dar a alma, na verdade. Na verdade, ela estaria entregando a energia dela para esse espírito sem saber, e nada de bom sairia dessa relação. Provavelmente, para quem está assistindo só essa palestra, pode estar estranha a explicação que eu estou dando, mas tá lá no canal do YouTube, é só você ver. É a palestra anterior a essa, que eu explico direitinho, e ouvindo a palestra anterior você vai saber e entender por que eu estou explicando isso aqui. E aí eu também expliquei para ela que não tinha sentido e que essas ideias também de famílias, de maldições familiares, etc., não se deve levar muito a sério, porque se foi feito um laço realmente do teu avô, foi o teu avô lá com o espírito que tem que se resolver. Mas muitas pessoas acreditam que é uma maldição familiar e tudo mais, mas eu vou explicar isso mais para baixo quando a gente entrar na parte das bênçãos e maldições. Eu vou explicar energeticamente como isso funciona para que vocês não se deixem levar por esse temor, por esse mistério que as pessoas fazem. Mas, agora focando então no poder oculto dos talismãs, eu vou dar primeiro a visão e a interpretação do kardecismo. Afinal, aqui nós estamos num centro espírita. Para quem não sabe, esse trabalho aqui de palestras, ele foi iniciado lá na pandemia, quando os locais físicos ficaram fechados. E eu continuei fazendo essa palestra só que online para quem quisesse aprender. E desde então eu continuo fazendo toda terça e sexta-feira essas palestras, hoje excepcionalmente na segunda, para que as pessoas continuem aprendendo sobre espiritismo. Então eu vou dar primeiro a visão do espiritismo sobre o assunto e depois eu vou falar da visão em outras culturas, outras religiões, outras formas de pensar-se a vida, e vocês decidem o que vocês acreditam e consideram mais certo. Vou ler então aqui rapidamente o trecho do texto do Livro dos Espíritos para a gente ter como base a reflexão. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Então, lembrem-se, o contexto do Livro dos Espíritos foi o século XIX, as ideias iluministas. Kardec era um professor de faculdade e todo o contexto do espiritismo tenta trazer todo um tom racional para a realidade, todo um tom racional para a vida, e para nos fazer perceber tudo de uma forma muito técnica, muito objetiva e muito racional. Então, os espíritos aqui e o texto vão fazer críticas severas a esse tema, só que depois eu vou explicar para vocês o porquê dessa crítica tão severa. Primeiro vem a pergunta 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Resposta: não. Deus não permitiria. Então tá aí questionando. Por exemplo, uma pessoa que vai na macumba e faz uma magia negra contra alguém. É permitido que isso aconteça? Aí os espíritos dizem não. Deus não permitiria. Só que é que tá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que se realmente não tiver nos karmas da pessoa passar por isso, provavelmente não vai atacar ela mesma. Mas se a pessoa estiver fragilizada energeticamente, se ela não estiver fazendo as orações dela, se ela não estiver se protegendo espiritualmente, sim, pode acabar atacando a ela o espírito e a energia. Mas não porque alguém mandou contra ela, mas sim porque ela estava desprotegida energeticamente, o que deu margem e espaço para aquele ataque ser evadido a ela. Então, ponto. Sim, de certa forma existe a possibilidade de existirem ataques energéticos e de alguém fazer algo energeticamente negativo contra você.
Mas, se você é uma pessoa correta, que faz suas orações e tem uma boa relação com o seu anjo guardião e faz tudo o que eu expliquei na palestra anterior e assiste também a outras palestras aqui que eu já expliquei e deixei bem claro. Se você é uma pessoa correta, que faz o bem, que está sempre orando, que está sempre tentando ter a melhor energia possível, não vai pegar em você, porque a sua barreira de proteção energética é grandiosa e ela te protege. Aí vem a 552. Que se deve pensar da crença no poder de certas pessoas teriam de enfeitiçar, porque naquela época tinha-se muita crença dos bruxas, dos feiticeiros e etc. Aí vem a resposta. Algumas pessoas dispõem de uma grande força magnética. Eu expliquei muito sobre força magnética na série de 3 palestras sobre cura através do passe, da irradiação, onde eu expliquei sobre a água fluidificada, sobre o que são os chakras, sobre como a gente emite energia e tudo mais. Então, sim, tem pessoas com grande influência energética. Por exemplo, uma pessoa que tem uma lábia muito boa, que ela vai te enganando com o jeito que ela fala, ela tem uma capacidade energética grande. E tem pessoas que realmente têm um magnetismo, uma influência grande, assim como eu expliquei lá nas 4 palestras sobre defesa psíquica. Tá lá tudo no canal do YouTube, só assistir. Inclusive as palestras de defesa psíquica são muito boas para vocês aprenderem a lidar com familiares tóxicos, pessoas narcisistas, para também lidar com ataques no seu trabalho, pessoas que criticam você e te deixam desanimado e mal. Vale a pena assistir as palestras. Então, sim, algumas pessoas têm grande disposição magnética de que podem fazer uso, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna a serem secundados por outros espíritos maus. Então, sim, existem pessoas com grande capacidade energética que podem usar dessa energia negativa para influenciar os outros e que geralmente têm espíritos ruins ao redor delas. E aí continua. Não creais, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das leis da natureza. Então, o que é que o Espírito está dizendo aqui? Que sim, existe indução energética e que sim, alguém pode jogar energias contra você, mas não vai ser coisa de filme, que vai tipo aparecer um objeto misterioso e etc, etc. É algo da natureza, afinal é pura energia, só que num nível diferente do que a gente entende. E aí continua. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais. Afinal, a gente tem energia, isso é natural. Eu dou um passe, eu emito energia, isso é natural. Não tem nada de sobrenatural, porque o sobrenatural dá a ideia de algo além do comum. E na verdade, magia, energia e emissão de energia é algo super comum, super natural, e não sobrenatural. E aí continua mal observados e, sobretudo, mal compreendidos, porque a gente ainda não estuda direito a energia e por isso a gente fica achando que é coisa do outro mundo. E aí continua, 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor de concurso de espíritos? Então, por exemplo, tem textos antigos que falam de orações ou evocações que você pode fazer para chamar um demônio, um espírito atrasado para você fazer um mal a alguém. Como eu falei na palestra anterior, segundo a visão do espiritismo, não existe demônio. Existem espíritos atrasados que se fingem de demônio para poder assustar as pessoas. Então, basicamente, o que a pergunta está fazendo aqui é: e esses livros de magia, essas pessoas que dizem que pode conjurar demônios, isso existe? Aí vem a resposta. O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são meras charlatanias. Então, está dizendo aqui, ó, geralmente não tem demônio nenhum, não tem força sobrenatural nenhuma. Tem espíritos atrasados que se aproveitam da credulidade da pessoa para movimentar energias e realmente fazer a pessoa ficar com medo e tudo mais, sentir calafrio, etc, etc. Mas demônio em si, segundo a palavra e o que é dito que é um demônio, não existe segundo a visão kardecista. E continua.
Não há palavra sacramental nenhuma. Então tá dizendo aí, não tem uma língua antiga que você fale que vai atrair demônios. O que acontece é que a pessoa ela tá chamando por espíritos atrasados e eles se aproveitam para sugar a energia dela e em troca eles fazem alguma coisinha para a pessoa acreditar que ela realmente tem um poder a mais. E ele continua. Nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, o que é que o Espírito está dizendo aqui? Que não existe nada cabalístico, nenhum talismã, nenhuma pedra de poder, nenhum amuleto de poder que tenha poder sobre os espíritos. Por quê? Porque não é o objeto material físico que tem poder. Mas talvez a energia posta nele pode sim ter poder. Então, por exemplo, se você tem um colar de proteção, eu dei até fotos aqui de exemplo. Por exemplo, um dos colares de proteção que a maioria das pessoas tem, que é um grande amuleto de proteção e elas não têm nem noção disso, é o crucifixo. Muitos cristãos têm crucifixos no pescoço, eles seguram esses crucifixos e fazem orações segurando esse crucifixo. E acaba que esse crucifixo fica cheio de energia boa das orações que eles fizeram. Então, um crucifixo que a pessoa tenha feito muita oração com muita fé pode ser um amuleto de proteção. Só que ela não tem nem noção que é um amuleto de proteção. Então, Francisco é aquele crucifixo que tem uma força sobrenatural? Não. Porque o metal dele, etc, etc, não tem, entre aspas, valor energético nenhum. Mas as orações que essa pessoa fez, segurando aquele crucifixo, mentalizando proteção para ela, sim, tem um poder energético e espiritual grande. Então o kardecismo ele tem uma visão contra amuletos de proteção, anéis de proteção, não porque ele não acredita que aquilo funciona, mas sim porque o que dá poder ao anel ou colar de proteção é a mente da pessoa pensando boas coisas e não o amuleto em si. Por exemplo, aqui é uma medalha que eu estou mostrando para vocês que é muito utilizada lá pelos judeus, pelos hebraicos, pela galera que trabalha com angiologia. Essa medalha aqui, por exemplo, tem os sigilos, que são os símbolos do anjo Camael. O anjo Camael é um anjo que faz parte do nível das potestades, porque, para quem não sabe, tem 9 tipos de níveis angélicos. Tem os querubins, serafins, tronos, anjos, arcanjos, potestades, tem as potências, enfim. E esse símbolo aqui, por exemplo, é uma medalha de Camael. É uma medalha que tecnicamente chama a energia desse anjo, que é um anjo de proteção, é um anjo de poder, etc, etc. Então, essa medalha aqui, com esse metal, com essa correntinha que tem poder e etc, não. Porque essa medalha em si é só um símbolo. Mas se você acredita em Camael, você faz orações para esse anjo, você pede a proteção dele, ele pode realmente te proteger e você realmente pode ter uma grande proteção espiritual e energética ao seu redor. Da mesma forma que tem pessoas que oram para anjos, que oram para estátuas de São Jorge, de São Francisco, etc. É o objeto de gesso que tem poder? Não. Mas a sua fé, a sua devoção, a sua crença, o fato de você estar ali orando, se dedicando, tem poder? Tem e muito. Essa aqui é outra medalha que eu estou mostrando, só para vocês verem como são geralmente. Essa daqui é uma medalha que tem o nome dos 7 arcanjos, dos 7 principais anjos. Tem aqui Micael, tem Gabriel, tem Miguel, tem o nome dos 7 anjos. E aqui tem os símbolos de cada um deles. Tem os 7 planetas da astrologia tradicional e por aí vai. Então tem vários símbolos. Tem esse daqui, que é muito usado por bruxas, que é o pentáculo, que é o símbolo dos 4 elementos aqui embaixo, e o éter cá em cima. E aqui ao redor tem um símbolo dos planetas, e etc, etc, e alguns símbolos mais antigos, e etc. E também tem um dos que é mais utilizado, geralmente por judeus, que é a estrela de Davi, que é um símbolo do anjo Miguel, e etc, etc. Então, sim, esses objetos têm poder? Tem. Mas é por causa desse metal aqui cruzado numa forma de estrela? Não. Mas sim pelo valor que esse objeto tem para você, a fé que você coloca nesse objeto e as orações e energias que você mentaliza para ele. Então, por isso que o livro deixa aqui bem claro: não há sinal cabalístico nenhum,
nem talismã, nem qualquer ação desses objetos sobre os espíritos, mas a sua oração, a sua fé, o seu pedido de ajuda a Jesus, ao anjo Camael, ao anjo Miguel, ao anjo Gabriel, ao anjo Rafael, tem sim um grande poder energético e pode lhe ser uma grande barreira de proteção. Então você pode criar para você, quem sabe, um colar de proteção se você quiser, com um símbolo que você goste. Você só precisa colocar muitas orações, palavras de poder, de carinho, de desejo nesse símbolo, tendo fé nele que ele provavelmente te protegerá. Mas é que tá, por que o kardecismo não incentiva? Por exemplo, tem ramos da magia que incentiva, tenha um colar de ametista, tenha um colar de citrino, etc, etc. Por que não incentiva o kardecismo a gente fazer amuletos de proteção? Porque o kardecismo ele acredita no poder pessoal nosso, da nossa energia. Acredita que eu, com a minha prece, com a minha fé, já tenho toda a proteção que eu preciso. Eu não preciso dar poder a um crucifixo, não preciso dar poder a uma medalha para eu confiar na minha proteção espiritual. Se eu faço orações todos os dias, se eu sou uma pessoa bondosa e amorosa todos os dias, se eu faço caridade, se eu sou uma pessoa boa, eu sou o meu próprio amuleto. Então, por que eu preciso de um crucifixo para colocar nele energia de fé? Ah, Francisco, mas você pode estar sendo contraditório. Você gosta de objetos de proteção e etc, etc. Sim, porque, por exemplo, tem pessoas que, por ainda não terem total confiança no espírito e na energia delas, precisam de objetos físicos. Então, era muito comum, vou explicar historicamente agora para vocês. Nos antigos covens de bruxaria, quando as pessoas aprendiam ocultismo, era muito comum ter-se objetos de proteção. Geralmente tinha-se uma alta sacerdotisa que treinava as meninas novinhas em aprender magia, bruxaria, etc, etc. Era, por exemplo, comum, a partir da primeira menstruação da menina, ela ser iniciada no coven da família, que era o nome dado ao grupo de bruxas que se tinha. E como tinha essa alta sacerdotisa, que era tipo uma palestrante, uma instrutora que ensinava essas moças mais jovens, ela observava que muitas vezes essas moças tinham um problema de confiança. Então, por ela ter problema de confiança, elas iam e davam um colar e dizia: esse colar aqui é o colar de proteção que vai te proteger de qualquer ataque espiritual. E aí a criança começava a acreditar, a moça acreditar. Então esse colar de proteção me dá grande poder, porque ele me protege de qualquer energia negativa. Mas não era o colar que protegia ela. Era a confiança que ela passava a ter por estar usando aquele colar de proteção. Então, era muito comum, por exemplo, quando as menininhas estavam desenvolvendo o trabalho energético delas, dar pedras de proteção. Vamos dizer que uma menina ela tinha problemas em déficit do elemento fogo. Então, dava-se uma citrino, que era uma pedra que é do elemento fogo e é uma pedra associada também à energia do autocontrole energético. Aprender a dominar a sua própria energia. Então, era a pedra que tinha um poder sobrenatural? Não. Mas a confiança que aquela menina passava a ter naquele cristal fazia realmente ela acreditar no poder daquele objeto. Então, tem ramos que vão dizer que realmente existem amuletos de proteção, que eles devem ser usados, que você deve fazer o seu próprio amuleto de proteção e que ele vai te conferir um grande poder. Mas o kardecismo, com a base racionalista dele, a forma dele de entender as coisas, vai dizer que não tem por que você precisar fazer um, se no final é a sua fé que importa. Então, você que está me ouvindo, decida. Se você acha que seria bom para você ter um colar de proteção, faça e coloque suas orações nele. Se você acha que você precisa ter um anel de proteção para você lembrar desse intento, faça e use esse seu anel. Mas se você acha que não precisa disso e já percebe que não é necessário, não use e confie na sua proteção e nas suas orações. Então existe certo e errado? Nesse sentido, para mim, não existe certo e errado. Existe aquilo que você se sente melhor para acreditar e mais disposto a confiar ou não.
Mas o que o livro vai deixar claro aqui é que não tem necessidade de usar talismã, que não tem necessidade de usar amuleto de proteção e que é melhor você não perder seu tempo com isso. Mas se você ainda está desenvolvendo a sua autoconfiança, pode fazer muito bem, pode crer muito bem nisso e vai dar muito certo, sim, porque você vai estar canalizando a sua energia, a sua fé naquele tal objeto. Então eu vou continuar aqui o texto mostrando como o kardecismo é muito contra esse tema, mas que nem eu expliquei para vocês. Tem poder? Tem funcionalidade? Tem. Mas, se você quiser e perceber que você sozinho já se faz sua proteção, faça. Se você quiser estudar esses temas e aprender e fazer, também faça. O importante é você aprender, o importante é você ter sua fé ativa. Uma oração vai ter tanto poder quanto um colar ou um anel de proteção que seja. O importante é você ter a sua confiança bem estabilizada. E aí vem a letra A. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado entre eles próprios fórmulas cabalísticas? Sei lá. Para quem não sabe, cabala é tipo um caminho de conhecimento com a associação lá com os antigos judeus. E tem a Kabbalah, que tem a árvore da vida, as esferas da árvore da vida, e também tem os estudos numerológicos. Então era muito comum, por exemplo, quando você vai na igreja, o padre falar para você, reze 3 terços. 3 é um número cabalístico que representa prosperidade, crescimento, desenvolvimento. Ou então 7 orações. 7 também é um número associado à perfeição. E aí os espíritos vão cair em cima dizendo que não precisa disso. Se você faz uma prece com muita fé, com muito coração, com muita certeza, já é o suficiente. Você não precisa repetir 7 vezes o Pai Nosso para ele ter mais força. Só que é que tá, eu também trago o debate para vocês. Vocês sabem por que era muito comum o costume de botar o terço para a pessoa fazer? Porque a pessoa, às vezes, quando ia fazer o terço, ela repetia tanto a oração que uma hora ela se concentrava de verdade e fazia uma prece verdadeira. Que uma hora de tanto repetir aquelas palavras, ela parava para realmente pedir o perdão das dívidas e das ofensas dela. Então, às vezes, dar para a pessoa rezar um terço era uma forma de punição que forçava ela a se concentrar naquilo. Mas tinha muita gente que ficava com raiva do padre porque ele pediu para mandar rezar, sei lá, 7 terços, 8 terços e tudo mais. Então, assim, se para você funciona fazer várias orações para você se sentir mais protegido, faça à vontade. Mas se uma oração sua for verdadeira, já é o suficiente, mais do que o suficiente. Então você precisa trabalhar a sua fé e a sua autoconfiança de acordo com o seu nível de percepção da realidade, de acordo com o seu nível de cuidado e de amor para consigo mesmo. Era muito comum, por exemplo, na hora de fazer os amuletos de proteção, observar a natureza de uma pessoa, porque a magia, por exemplo, antigamente era muito baseada nos 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Tem pessoas que, segundo a visão da magia, têm mais características do elemento água, tem mais características do elemento fogo. Por exemplo, no mapa astral de uma pessoa dá para observar isso. Então, se você no seu mapa astral tem muita característica do elemento fogo, talvez fosse bom você ter um colar de proteção, um amuleto de proteção do elemento ar, para te ajudar a equilibrar. Então também era muito comum isso nas sacerdotisas. Ah, aquela menininha ali, ela tem muita baixa autoestima, muita baixa confiança, ela não tem coragem de enfrentar os desafios que a gente coloca para ela. Então vou fazer um trabalho com ela para ela desenvolver o elemento fogo nela. Então era muito comum naquela época. Tô dando aqui o contexto para vocês entenderem. Mas, de novo, segundo essa visão aqui, o importante é a sua fé em você mesmo. É a sua autoconfiança psíquica. Muito do que eu ensino lá nas 4 palestras sobre defesa psíquica. Assistam aquelas palestras, prestem atenção naquelas palavras, que elas ajudam muito a vocês se sentirem mais confiantes. E aí continua aqui com a resposta. Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem práticas de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos
que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Então tá dizendo aí que tem muito espírito que fica rindo da gente quando eles zoam a gente. Por exemplo, vocês já devem ter visto um filme de terror onde o padre fazia para fazer a prece para tirar o demônio do corpo da criança e ele começava a falar em latim. Pater noster qui es in celi, sanctificerum nomen tuum, adveniate regna tuum. Ia fazendo o Pai Nosso inteiro em latim. Pater noster qui es in celis, Pai Nosso que estás nos céus. Tá, se eu acabei de falar, Pater noster qui es in celis, não é a mesma coisa que Pai Nosso que estás no céu? Se eu falar o Pai Nosso em inglês, vai ser mais potente? Se eu falar o Pai Nosso em espanhol, vai ser mais potente? Ué, então, os espíritos eles vão criticar o fato, por exemplo, de pessoas quererem fazer a oração tal, tal, tal em latim, fazer o exorcismo em latim, exorcitamos te espíritos potestas, satânicos, blá, 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 blá. Por quê? Qual é a diferença de se ser falado aquilo em latim? Se no final é a fé da pessoa que importa. Se o seu Pai Nosso tiver fé em português, pode ser muito mais forte do que um Pai Nosso em latim e tá tudo certo. Então, por isso que eles diziam que não se tinha por que acreditar nessas palavras, nesses conjuros e etc, etc. Porque o que importa, de novo, é a fé. Mas é que tá. Se eu falasse para você, olha, fulano, hoje chegue em casa e faça um Pai Nosso em latim, com muita fé. Provavelmente você ia ficar tipo, meu Deus, Francisco falou para eu fazer um Pai Nosso em latim. Meu Deus, deve ter um poder diferente, porque tá em latim. Ah, então vai resolver minha vida de verdade. Tem pessoas que precisam disso para se sentirem mais confiantes. Porque para elas o Pai Nosso normal já não funciona mais. Então, se eu fizer lá em latim, vai ter muito mais poder. Então, por isso que os espíritos estão dizendo aqui que a gente não precisa falar em latim. Se você quiser aprender latim, é muito legal. Quando eu comecei a estudar e aprender um pouco de latim, eu achei muito massa. Queria fazer o Pai Nosso em latim o tempo todo. Hoje em dia eu percebo, rapaz, pra quê? Pra quê? Mas eu entendo porque os espíritos estão dizendo isso. Tem pessoas que vão se sentir muito mais confiantes falando em outra língua. Se para você vai ter mais poder e fazer o Pai Nosso em latim, aprenda latim e faça. Eu vou lhe apoiar e lhe ensinar e ajudar. Mas não precisa. O que você precisa é da sua fé, da sua confiança. Então, de novo, não tem tanta diferença a língua que você vai fazer, a sua prece, a sua vocação. Mas se você quiser fazer, faça. Tanto que, por exemplo, o hebraico, para algumas culturas, é realmente uma letra, é uma linguagem santa. É realmente uma linguagem poderosa. Eles acreditam que o hebraico foi entregue pelo próprio Deus para os humanos. Então tem gente que realmente, pela sua cultura, sua religião, acredita que o hebraico tem mais poder do que em outras línguas. E realmente eles têm uma visão muito linda, muito bonita. Eu respeito muito a cultura deles. Mas, lendo e interpretando pelo kardecismo, não teria muito sentido. Mas eu estou dizendo que você não deve estudar hebraico, que você não deve aprender, que você não deve entrar. Muito pelo contrário. Vá lá, leia, estude, descubra porque cada letra hebraica tem um significado diferente, descubra o que é o Aleph, o que é o Beit, o que é o Gimel, o que é cada uma das letras, e aí depois você pode dizer alguma coisa. Aí depois você pode dizer. Mas que vai precisar? Talvez precise, talvez não. Tudo depende de sua fé. E aí vem a 554. Não pode aquele com ou sem razão confiar no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia na concentração, exatamente tudo que eu falei até aqui, até agora, sem tirar nem pôr. Vou reler porque está nessa linguagem arcaica, quer dizer, num português mais antiquado. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama de talismã,
Então não pode aquela pessoa que confia no crucifixo, que acredita no amuleto sagrado, acabar por atrair um espírito por efeito dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um simples símbolo. Então, por exemplo, se eu tenho um anel do arcanjo Miguel, eu, de tanto acreditar que aquele anel é o anel do arcanjo Miguel, não posso acabar chamando realmente a energia do arcanjo Miguel e pedindo realmente a proteção do arcanjo Miguel por ter aquele anel. Aí vem o próprio espírito e diz: é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende da natureza do espírito que é atraído. Então, se eu fizer oração acreditando no meu anel do arcanjo Miguel, eu vou chamar e atrair a energia do arcanjo Miguel. O próprio espírito deixa aqui bem claro, ó, é verdade. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende o tipo de espírito que será chamado. Então, se eu faço orações para o anel do arcanjo Miguel, do arcanjo Rafael, e eu realmente tenho uma intenção e uma pureza emocional boa, realmente eu vou trair a energia desse espírito para perto de mim. Ele continua. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que o moral. Mas está dizendo aqui, meio que criticando, que a gente não precisa acreditar no talismã e que é uma pessoa simplória. Eles estão meio que chamando de burro, de besta, quem acredita que é o talismã que tem poder. Mas, de novo, quem coloca o poder no talismã é você. Se você acredita, ele realmente tem poder. E a gente percebe muito isso. Por exemplo, um amuleto sagrado de família que é passado por gerações. Tem a fé ali de quem criou, tem a fé de todos os familiares que acreditam no poder daquele talismã, tem as orações que já colocaram naquela energia, naquele objeto. Então, tecnicamente, aquilo começa a realmente ter um grande poder de proteção e energia pela fé que foi posta naquele objeto. Então, de novo, é o objeto que tem poder? É o anel? Não. Mas a fé que várias pessoas colocaram naquele objeto pode realmente ter uma emissão energética boa. E aí continua. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação de espíritos imperfeitos e escarninham. Então, de novo, o espírito aqui ele não aceita de jeito nenhum que você queira ter o seu amuleto de proteção e ele é totalmente contra. Mas você tem que seguir o que ele diz? Não sei o que vou responder. Você que escolhe o que você quer para sua vida. Eu tenho a função de explicar e explicado está. Se você quiser ter seu anel, eu digo que você faça, que você tenha, que você seja feliz. Se você quiser ter seu colar de proteção, faça, tenha e seja feliz. Mas um dia provavelmente você vai perceber que talvez você não precise dele e também está tudo certo. 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Lembrando que também tem diferença entre feiticeiro, bruxo e mago. São palavras bem diferentes, mas que todo mundo mistura no mesmo balaio de gato. Vou explicar o que é? Não. Pesquise e descubra. Talvez você descubra qual é a diferença. E ele continua. Aqueles a quem chamais de feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades mediúnicas, como de uma certa força magnética ou de dupla vista. Então, sim, tem muitos curandeiros que se dizem feiticeiros por manjar e entender de ervas, de cura e etc, etc, quando têm boa fé, quando são pessoas de boa intenção. Então, como fazem coisas que geralmente são incompreensíveis para eles, movimentar energia, são tidas por dotadas de poder sobrenatural. Então, de novo, está criticando aqui a ideia de um poder sobrenatural. Por que está criticando? Porque os espíritos deixam bem claro, manifestar e emanar energia é algo extremamente natural, não sobrenatural, natural. Por exemplo, você não bebe água, você faz xixi depois, não é natural, o seu organismo não transformou essa água em urina depois. Então, se você faz uma prece e você emite energia, isso é natural, isso não é sobrenatural. Mas as pessoas colocam a magia, a energia, a manipulação de energia como algo sobrenatural. E aí continua.
Os nossos sábios não têm passado muitas vezes das vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então tá dizendo aí, cientistas às vezes não são vistos como feiticeiros por terem um conhecimento muito grande da natureza, de quando vai chover e etc. Se você fosse para o passado e notasse que pela umidade do ar iria chover e falasse, poderiam dizer que você era um feiticeiro, um mago, simplesmente porque você notou que o ar estava mais úmido e que provavelmente iria chover. Ou então que o ar estava seco e que provavelmente não iria chover. Olha aí. Você poderia ir para a fogueira simplesmente por saber isso. Olha que loucura. E aí vem a nota de Kardec. O espiritismo e o magnetismo não dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu em seu número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Então, quer dizer, as pessoas aumentam muitas coisas. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela que é possível e o que é impossível, e que nas leis da natureza é o que não passa de ridícula crendice. Então deixou aqui bem claro que muitas vezes a gente fica alimentando crenças para que a gente tenha maior confiança. E aí vem a 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples tato? Sim, obviamente. Jesus fez isso e também é explicado lá no livro dos médiuns a mediunidade de cura, que eu fiz 3 palestras só explicando sobre mediunidade de cura e como ela funciona. E aí vem a resposta dos espíritos. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza de sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiasmadas, sempre dispostas a considerar o maravilhoso o que há de bem mais simples e mais natural. Importa desconfiar também nas narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então deixou bem claro aí, sim, é possível fazer cura simplesmente pelo toque ou então pela emanação de energia pelo passe, mas não tem nada de sobrenatural, místico e diferente nisso daí. É simplesmente emanar energia. Bem, essa foi a segunda palestra com o tema amuletos e como fazer eles, o que são eles e etc, etc. Como aqui é um centro espírita kardecista, eu não vou ensinar a fazer amuleto de proteção, apesar que eu já estudei porque eu sou curioso. E é isso aí, é essa aí a opinião que o kardecismo dá sobre o assunto. Eu acho que foi bem interessante para vocês. E na nossa próxima palestra, que é de sexta-feira, eu vou explicar sobre as bênçãos e maldições, se tem uma maldição sobre sua família, e se tiver, como retirar ela, e etc, etc. E é isso. Aos que realmente quiserem fazer os seus amuletos de proteção e serem muito bem protegidos por eles, com a sua fé verdadeira do seu espírito e do seu coração, que a estes o sucesso seja a única possibilidade.